Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Em tom indignado, o presidente Temer reage às acusações de corrupção. Investigação da Polícia Federal sugere que Temer lavou dinheiro de propina no pagamento de reformas em casas de familiares. Ele também teria dissimulado transações imobiliárias em nome de terceiros. Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro anuncia a reestruturação das UPPs. Policiais vão ser deslocados para reforçar a segurança nas ruas. Os líderes das Coreias acenam para a paz durante encontro histórico. Comunidade internacional elogia encontro entre líderes coreanos, mas espera ações mais concretas para firmar a paz na região. FIFA bane Marco Polo Del Nero de qualquer atividade esportiva. E ex-presidente da CBF ainda é multado em 3,5 milhões de reais. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A Polícia Federal suspeita que o presidente Temer tenha usado imóveis em nome de terceiros para lavar dinheiro de propina. Hoje ele reagiu às acusações de corrupção. Os detalhes da reportagem de Caroline Aguiar. O pronunciamento feito no meio da manhã teve tom de desabafo. Se pensam ainda, ilusoriamente, que vão derrubar, não irão conseguir. Mas eu falo dessa maneira, um pouco mais enfática, que nem sempre é do meu estilo, porque o ataque não é de natureza institucional. Fosse, e eu compreenderia. O ataque é de natureza moral, de pessoas que eu não sei se têm moral para fazê-lo. Essa é a grande realidade. Se pensam que atacarão minha honra, da minha família, e vão ficar impunes, não ficarão sem resposta. Porque eu sei me defender, especialmente defender a minha família, os meus filhos. O presidente ainda afirmou que está sendo perseguido. A pedido de Temer, o Ministério da Segurança Pública determinou a apuração do vazamento das investigações. Só um irresponsável, mal intencionado, ousaria tentar me incriminar a minha família, minha filha, meu filho de 9 anos de idade, como lavadores de dinheiro. Dizer que lavei dinheiro numa casa alugada, dizer que gastei 2 milhões de reais, mas é uma perseguição criminosa, disfarçada de investigação. O discurso foi uma reação à reportagem do jornal Folha de São Paulo, que publicou as suspeitas da Polícia Federal de que Temer tem usado compras e reformas de imóveis em nomes de familiares para lavar dinheiro de propina. As investigações apontam o suposto pagamento de pelo menos 2 milhões de reais. As informações foram confirmadas pela Rede TV. As suspeitas apareceram dentro do inquérito que investiga se o presidente Michel Temer editou decretos para beneficiar empresas do setor de portos. As investigações já duram 6 meses e a Polícia Federal pediu a prorrogação por 60 dias para rastrear a origem do dinheiro usado na compra dos imóveis. No início da noite, a Polícia Federal informou que instaurou inquérito policial para apurar o vazamento de informações. Com as eleições se aproximando e o Congresso praticamente paralisado, não haverá mais tempo para uma terceira denúncia contra Temer. Mas as acusações são graves e politicamente desgastantes, embora, por enquanto, careçam de comprovação. Procede, portanto, a indignação de Temer com o vazamento. Mas à imprensa cabe publicar
A preservação do sigilo é de responsabilidade das autoridades. Não é fácil dizer o que move os autores desses vazamentos. Nem sempre são produtos de posições políticas. Muitas vezes, em minha vida profissional, quem fornecia esse tipo de informação era levado pela indignação de ver a corrupção crescendo e a reduzida possibilidade de punição. E Michel Temer recebeu nesta sexta-feira o presidente do Chile, Sebastián Piñera. Na pauta estavam a cooperação bilateral em áreas como defesa, ciência, tecnologia e principalmente economia. Foram assinados 2 acordos, um de compras públicas e um protocolo sobre serviços financeiros. Sebastián Piñera ainda propôs um acordo de livre comércio com o Brasil. Temer sinalizou que deve avançar nessa negociação com o objetivo de superar barreiras tarifárias e regulatórias. Após almoçarem no Itamaraty, os 2 presidentes manifestaram preocupação com a Venezuela. E expressamos ambos a nossa preocupação com os destinos políticos daquele país, sendo certo que a nossa preocupação é com o povo venezuelano, concordando, portanto, que não há alternativas em nossa região que não seja para um regime declaradamente... O ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral, desaprovou as contas do PSDB nacional relativas à eleição de 2012 e determinou que o partido devolva 5.400.000 reais aos cofres públicos. Segundo o ministro, entre as irregularidades encontradas na aplicação do fundo partidário estão o pagamento de passagens aéreas que não foram usadas e o descumprimento da regra que determina o repasse de 5% do fundo ao incentivo da participação de mulheres na política. Procurado, o PSDB não se manifestou. E atenção, o consumidor deve preparar o bolso. Após 4 meses sem cobrança de taxa extra, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que a bandeira tarifária da conta de luz para o mês de maio será a amarela. Com isso, a cada 100 kWh, o consumidor pagará R$1 a mais. Segundo a ANEEL, com a diminuição das chuvas, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste estão com volume mais baixo, o que pode encarecer a produção de energia. O deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade, aparece em um vídeo agredindo um morador de Jacundá, no Pará. Ele discursava quando foi questionado sobre uma tatuagem de rena com o nome do presidente Michel Temer, feita em 2017. Após a pergunta, o deputado deu um tapa no rosto do homem. Em nota, o deputado disse que foi vítima de ofensas. A vítima é um professor de sociologia que fez um boletim de ocorrência. O deputado deve ser submetido a um inquérito policial, o inquérito vai para Brasília, o processo chega na Câmara dos Deputados e, para variar, a Comissão de Ética vai fazer vistas grossas e o ínclito parlamentar será protegido por seus pares na Câmara. O desemprego voltou a crescer. Segundo o IBGE, a desocupação subiu para 13,1% no primeiro trimestre deste ano. Isso significa que quase 13.700.000 brasileiros estavam fora do mercado de trabalho até março. Em comparação com o trimestre encerrado em dezembro de 2017, o número de desempregados aumentou mais de 11%. E o contingente de trabalhadores com carteira assinada caiu 1,2% e é o nível mais baixo desde o início da série histórica em 2012. As estradas de São Paulo têm lentidão na saída para o feriado prolongado. O repórter Ed Polo fala ao vivo da rodovia Castelo Branco, que dá acesso ao interior paulista, uma das vias de acesso ao interior paulista, e traz as informações. Boa noite, Ed. Muito trânsito por aí na Castelo?
Boa noite, Boris, Amanda, boa noite a todos. Muito trânsito sim, viu, Boris? A situação é bastante complicada para quem pretende atingir a região oeste do estado por essa rodovia. Olha só o congestionamento. Muitos carros que vão devagar, vai quase parando. Esse congestionamento começa lá na marginal do Rio Pinheiros, que fica a cerca de 8 quilômetros daqui, e segue pelo menos até o município de Jandira nessa lentidão. 550 mil veículos devem passar pelo sistema Castelo Branco, Raposo Tavares, 300 mil pela Dutra em direção ao Rio de Janeiro e 340 pelo sistema Anchieta Imigrantes, que nesse momento, viu, Boris e Amanda, apresenta uma lentidão de quase 10 quilômetros no pedágio. 10 quilômetros de lentidão, uma situação bastante complicada. A orientação é para que quem for viajar saia hoje, depois das 10, ou amanhã, no sábado, depois do meio-dia. É de Polo de São Paulo para o Rede TV News. E de São Paulo para o Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária montou um esquema especial nas principais estradas para o feriado do Dia do Trabalho. Ao vivo da Ponte Rio-Niterói, quem tem mais informações é o repórter Tony Vendramini. Nossa, parece que está tudo parado por aí, Tony. Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. Quem deixa o Rio de Janeiro nesse momento aqui pela ponte Rio-Niterói enfrenta dificuldades. Trânsito lento nas vias de acesso, também na própria ponte. A nossa equipe levou pouco mais de 20 minutos para percorrer os 13 quilômetros da via. Segundo a concessionária que administra a ponte Rio-Niterói, 876 mil carros devem passar por aqui nos dois sentidos entre hoje e quarta-feira. Hoje deve ser o dia de maior movimento em direção a Niterói e as cidades da região dos lagos, que são os destinos preferidos dos cariocas nos feriados. 94 mil carros devem passar por aqui nessa direção. De Niterói, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. No Nordeste, a população ainda convive com problemas no acesso à água e saneamento básico. É o que diz a PNAD, pesquisa do IBGE, divulgada esta semana. Na casa de Rodrigo, em Jardim Brasil 2, Olinda, na região metropolitana do Recife, água encanada só a cada 5 dias. É assim há anos. 5 dias sem água e um dia com água. Às vezes, tem vez que a gente passa 10 dias sem água. E quando chega é uma água suja, uma água barrenta. Para não correr o risco de ingerir água contaminada, moradores daqui compram água para beber e para usar nas tarefas do dia a dia. Desde 2011 que eu comprei um apartamento aqui também, que eu tenho um apartamento aqui em Jardim Brasil, que tem essa falta d'água. E quando eu morava no apartamento, teve semana de eu comprar de 10 a 20 garrafões de água. Não era para tomar banho, era para se molhar para poder ir trabalhar. A falta de água é apenas uma das consequências mais drásticas da seca que atinge o Nordeste há 7 anos. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD, publicados nesta semana, 15% da população na região recebe água apenas 1 ou 2 vezes por semana. Em todo o Nordeste, apenas 60% dos domicílios contam com água diariamente. No Sudeste, este percentual chega a 95%. A pesquisa também analisou a presença de esgotamento sanitário no país e revelou que os nordestinos são os que mais sofrem. Somente 45% da população conta com saneamento básico. O saneamento aqui não tem. Aqui está assim, o bairro de Jardim Brasil está abandonado pelas autoridades. Que horror, né? Bom, vamos falar de previsão do tempo, afinal de contas, fim de semana prolongado, né, Gabi? Feriadão aí estendido para muita gente, todo mundo curioso para saber se faz sol, se chove, como é que fica o tempo em todo o Brasil. É, isso mesmo. Boa noite, Amanda, Boris. Oi, boa noite, Gabi. Ótima noite para você aí de casa. Pois é, muita gente já deve estar aí de malas prontas, né, para curtir o final de semana prolongado. Outras vão ficar em casa porque preferem o clima aí da cidade mais vazia. Fato é que todo mundo quer saber como fica o tempo. Então vamos aqui para o nosso mapa, ver como é que fica esse sabadão. Olha só, o sábado promete ser de muito sol e calor, principalmente nessa área em amarelo do mapa, onde não tem previsão de chuva, que a gente tem uma massa de ar seco muito poderosa que mantém o tempo firme e aí tem atenção para baixa umidade do ar. Isso acontece desde aqui do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, todo o estado de São Paulo, a maior parte do Rio de Janeiro, Minas, Bahia, até aqui o centro-sul do Piauí.
Nos estados aqui do norte do Brasil tem previsão de pancadas de chuva e tem uma frente fria se aproximando ali do sul que vai deixar o tempo um pouco instável. Agora no Nordeste também tem previsão de pancadas de chuva e o tempo continua bastante instável. Mas dessa vez é pouca chuva, tá? Chuva fraca e isolada que pega aqui praticamente toda essa faixa litorânea. Então vamos lá para Salvador, porque por lá o sol até aparece em alguns momentos entre muitas nuvens, mas tem previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, máxima de 30 graus. Agora em Recife o tempo amanhece bastante nublado, nada de sol e a chuva vem a partir da tarde, máxima de 28 graus. Vamos ver então as temperaturas em outras capitais aí do Brasil. Olha só, mínima de 20 graus em Floripa, 18 aqui na capital paulista e também em Brasília e 19 em BH. Mas depois esquenta, viu? Sabadão de muito sol e calor. Máxima de 31 graus em Manaus, 32 graus em Campo Grande, onde está muito quente e seco. Agora vamos ver como é que ficam aí os próximos dias, né? Domingo, segunda e terça-feira de feriado. Olha só, em Florianópolis vai dar praia. Só segunda-feira que pode vir chuva, mas é chuva fraca, tá? Agora a gente vai ver Santos no litoral paulista, que assim como a capital paulista, tempo firme aí nos próximos dias, máxima de 28 graus no domingo, 27 na terça. No Rio de Janeiro, sem previsão de chuva, viu? Pelo menos até terça-feira. Muito sol e calor. Vai estar quente, hein? A temperatura vai passar dos 30 graus. E para quem prefere fugir para um lugar mais fresco, um clima mais ameno, né? A opção aí é a região serrana, né? O clima nas serras vai estar bastante agradável também. A temperatura vai ficar na casa entre 11 e 23 graus, mais friozinho de noite, pela manhã. Então aí tem para todos os gostos. O importante é relaxar e se divertir aí, curtir esse feriadão. Certo? Você e o Boris vão curtir a folga, né, Gabi? Vão me deixar aqui sozinha trabalhando, mas tudo bem, bom feriado. Vai ter outros feriados. Tchau, gente, boa noite. Merecem a sua presença no feriado. Exatamente, vão ficar aqui comigo. Bom, vamos falar de política, voltar a falar de política com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Vamos lá, Reinaldo, qual o destaque de hoje? Destaque da semana, Reinaldo também tá, acho que está animado para folgar. Olha, a camisa dele já diz tudo. Acho que ele vai para a praia. Adivinhei, né? Amandinha, boa noite. Eu também vou abandoná-la nesse feriado e depois volto só na quarta-feira. Os senhores telespectadores ficarão livres do meu comentário por 2 dias. Olha aqui, eu estava pensando, né, como de fato ser bandido no Brasil está se transformando numa coisa bacana, boa, lucrativa. E antes, pelo menos assim, o bandido quando era preso, ele não saía como herói. Agora não. Além de tudo, nós temos os bandidos heróis. De quem eu estou falando? Estou falando do Antônio Palocci. Que ele é bandido, eu não tenho a menor dúvida, nem ele. Porque ele confessou já. Ele é bandido. Né? Confessou um monte de bandidagem. E agora parece que vai confessar outras bandidagens. A delação premiada no Brasil precisa começar a ser disciplinada ou nós passaremos a ser governados por bandidos. Aí de verdade. Porque você pode até dizer assim, no Brasil só tem bandido, uma coisa meio metafórica. Porque não é verdade que só tenha bandido. Mas nós corremos o risco, sim, de ser governados por bandidos. Da forma como está a delação premiada. Em quase todo mundo democrático, onde há delação premiada, porque em alguns países não há, né, o delator nunca pode ser o chefão. Na Itália pode, o sistema político italiano foi para o brejo. A Itália está muito mais pobre do que ela poderia estar. É bom lembrar. Né? Ainda um dos países mais ricos, mas muito mais pobre do que poderia. Né? Depois da Operação Mãos Limpas. Não queria combater a corrupção? Não. Queria com método, sem destruir a classe política e entregar o país para o Berlusconi. Mas vamos voltar aqui. Nos Estados Unidos, o delator nunca é chefão. Ele sempre é um quadro médio, peixinho, que aí sim ele vai para cima. Vem cá, será que Palocci, Antônio Palocci, merece os benefícios de um delator? Lá vem o Reinaldo. Não, mas o Reinaldo fez essa pergunta sobre Joesley Batista. Quando o senhor Rodrigo Janot deu ao senhor Joesley Batista a imunidade absoluta, ele se ancorou num artigo da lei
que dá imunidade a quem denuncia a organização criminosa e a chefia da organização criminosa. O senhor Joesley confessou 245 crimes, disse ter comprado quase 300 políticos, teria uma pena pelo topo de 3.000 anos, pela base de 1.000 anos, e o Janot lhe deu a imunidade absoluta como se ele tivesse denunciado o chefe. Vem cá, ele não pertencia, ele próprio à chefia da organização? Mas tinha um preço. Se estabeleceu para Joesley, você tem de entregar alguém, no caso se chama Michel Temer. Não deu certo. Janot abriu uma licitação entre Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, 2 bandidos confessos, quer dizer, um é confesso, o Cunha não confessou, para ver quem denunciava o Temer. O Funaro ganhou e passou a denunciar o Temer. Então, quase o presidente cai por ação de um bandido. Ah, mas é que ele denunciou. Não, ele não denunciou nada, ele só falou aquilo que o Ministério Público queria ouvir. Agora vem Antônio Palocci. Desde quando, senhor, falo com os coleguinhas, meus jornalistas, meus coleguinhas jornalistas, meu jornalista não, que eu não tenho. Desde quando vocês que cobriam política, que cobrem há bastante tempo, desde quando Palocci era peixe pequeno no PT? Palocci era do comando, Palocci era do topo. Ele era o topo da cadeia alimentar, para usar uma metáfora. E agora ele vai ter benefício de delator? Depois de ficar quase 2 anos em prisão preventiva, ele tem uma pena de 12 anos em um dos processos, sabendo que vai apodrecer na cadeia, faz-se uma delação, que já foi refugada pelo Ministério Público, porque se considerou inconsistente. Aí quem fecha a delação é a Polícia Federal e o faz no momento em que se tenta a todo custo jogar uma pá de cal no Lula. Nós estamos entregando o comando do país a bandidos, gerenciados pelo que eu chamo Partido da Polícia, Ministério Público Federal e Polícia Federal, né? Não para investigar crimes, mas para atender, no fim das contas, a um projeto de poder. E enquanto for assim, não contarão com meu apoio, porque a minha referência se chama Constituição da República Federativa do Brasil, né? Bom fim de semana para todos, bom feriado, eu não vou viajar, ficarei em casa estudando direito. É isso aí. Beijo para todos, bom feriado e lembrem-se, prudência, usem camisinha, por favor, que Deus não cuida dessas coisas não, viu? Não faz bobagem para falar, Deus está ocupado com outras coisas. Tchau. Boa noite. Boa noite e até quarta-feira. A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro anunciou hoje o realinhamento das unidades de polícia pacificadora. 2 UPPs já foram integradas a um batalhão da PM. A decisão foi tomada pelo Gabinete da Intervenção Federal com base em um estudo feito pela Polícia Militar no ano passado. As 38 unidades de polícia pacificadora serão realinhadas. Por enquanto, apenas 2 UPPs na Zona Oeste foram reestruturadas. Elas serão transformadas em companhias destacadas do batalhão responsável pela área. Mais uma na Baixada Fluminense vai seguir o mesmo modelo. Os agentes destas unidades vão reforçar o policiamento em locais com maior índice de criminalidade. Durante um evento no Rio, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre a falência do programa das UPPs, que já foi considerado um dos mais importantes da área de segurança no país. Essas unidades estavam de fato cumprindo com aquilo que elas prometeram? Estavam mesmo? Ou elas já tinham perdido grande parte da sua funcionalidade? Se elas não estavam tendo capacidade de exercer, é melhor que elas venham, que aqueles policiais sejam reintegrados a um policiamento geral, que é necessário.
Criadas no governo Sérgio Cabral, os alvos das UPPs era acabar com o tráfico de drogas nas comunidades e permitir a entrada de serviços públicos básicos, infraestrutura e projetos sociais. Em 2008, foi inaugurada a primeira unidade no Morro Santa Marta, na zona sul da cidade. Em menos de 6 anos, surgiram outras 37 unidades. Mas desde 2014, o projeto ficou paralisado e não atingiu todas as áreas previstas. Uma parte dessas UPPs, ela na verdade se transformou em algo que já não tinha as funções para as quais elas foram concebidas. Com o colapso econômico do Rio de Janeiro, a segurança pública do Estado foi para o espaço e a criminalidade não parou de aumentar. As UPPs são uma quimera de segurança. Parte delas não cumpre mais seus objetivos iniciais. E as favelas são muitas e enormes. Não há orçamento para criar um sistema que abrigue um número eficiente de UPPs. Por isso, é preciso otimizar, melhorar as que já existem. Não tenha dúvidas, a segurança no Rio e no Brasil, se começar a ser bem gerida, ainda vai demorar muito tempo para melhorar um pouco. Moradores de Belo Horizonte denunciaram a forma como um senhor de 61 anos foi atendido em uma unidade de saúde da prefeitura. Ele teve o tronco e o braço engessados por cima da camiseta em uma UPA da cidade. Depois perguntam por que brigam nas UPA. É por causa de um motivo desse. Isso aqui é um cidadão. Mesmo constrangido, o senhor de 61 anos, que preferiu não divulgar o nome, deixou ser filmado. Ele teve o braço e parte do tronco engessados por cima da camisa. Revoltadas, algumas pessoas chamaram guardas municipais para registrar a situação. Gente, olha o que fizeram com esse cara, que enfaixaram ele agora, corrompe tudo aqui na UPA, aqui no Santa Efigênia, olha que absurdo. O homem teria recebido atendimento nesta unidade de saúde aqui na região leste de Belo Horizonte. Segundo a guarda municipal, ele estava consciente e se recusou a ser atendido novamente. Ele teria dito que o tratamento que recebeu estava correto e que a dor havia melhorado. Mas para o presidente do Conselho Regional de Medicina, a imobilização não foi feita da forma indicada. O que foi apresentado não é um procedimento habitual. Entender melhor a situação e saber o que motivou esse tipo de tratamento ou a forma como foi colocado aquele gesso no paciente. Em nota, a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte disse que investiga o caso e que o paciente precisava de uma imobilização temporária para aguardar uma cirurgia. O homem foi internado hoje em um hospital e o gesso retirado. Essa história nem se explica e nem se justifica. Soa muito mais como um desdém do que um ato de incompetência. Isso é uma vergonha. Em São Paulo, a polícia prendeu um homem que se passava por diplomata para aplicar golpes em mulheres. Ele usava aplicativos de relacionamento para atrair as vítimas. Lauro Chama Correia, de 47 anos, foi preso no bar onde se encontrava com uma de suas vítimas. A polícia chegou até ele depois de uma denúncia anônima. Para seduzir as mulheres, se apresentava em aplicativos de relacionamento como diplomata. Exibia fotos em viagens internacionais e marcava os encontros. Galanteador e bom de papo, o falso diplomata escolhia as mulheres interessadas em relacionamentos mais sérios, uma forma de dar credibilidade ao seu plano. Depois de ganhar a confiança da vítima, ele a convidava para frequentar bares, restaurantes badalados aqui da região central de São Paulo. E sugeria terminar a noite na casa dela. Era a senha para aplicar o golpe. O golpista sedava as vítimas com fortíssimos calmantes colocados na bebida. Depois roubava talões de cheques e cartões de crédito, no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A gente sentou para comer uma pizza e novamente na segunda taça de vinho eu apaguei e acordei no dia seguinte novamente, nua. E não sabia o que tinha acontecido, ele não estava mais na minha casa. Quando eu me dei conta, ele já tinha feito débitos no meu cartão de crédito, eu estava toda cheia de roxo, cheia de hematomas e tudo mais.
Aqui, o golpista aparece fazendo compras numa loja. Nesta outra imagem cedida pela polícia, é possível ver o acusado com mais uma vítima, aparentemente dopada no elevador. Até agora, 3 mulheres procuraram a delegacia, se dizendo vítimas do falso diplomata. Acreditamos que há várias vítimas que possam não ter registrado ocorrências, né, mas que agora se sintam confortáveis em nos procurar aqui no 5º DP e registrar as ocorrências. 65 anos após o cessar-fogo em 1953, os líderes das duas Coreias se encontraram nesta sexta-feira e acenaram para um acordo de paz ainda neste ano, oficializando o final da guerra. Eles concordaram em trabalhar para livrar a península de armas nucleares. As informações com o nosso correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, seguiu em direção ao líder vizinho Kim Jong-un na zona desmilitarizada de Panmunjom. Cumprimentos e sorrisos dos presidentes do Norte e do Sul marcaram a recepção. Sob muitos aplausos quando, espontaneamente, Kim pediu para que Moon pisasse no lado norte antes de prosseguirem. Kim recebeu flores de crianças e as honrarias no tapete vermelho. Minutos antes da cúpula começar, o líder norte-coreano deixou o recado no livro de visitas. A nova história começa a partir de agora, no ponto de partida histórico de uma era de paz. Antes de retomarem a segunda rodada de conversações do dia, os líderes coreanos plantaram um pinheiro comum nos dois países, regado com água e terra das duas Coreias, na fronteira como um memorial da paz. Uma placa com os dizeres: a paz e a prosperidade estão plantadas. Afinal, as autoridades coreanas chegaram a algum acordo? A resposta veio logo após o fim da cúpula. Kim e Moon se demonstraram dispostos a pôr um fim oficial ainda neste ano a uma guerra que se arrasta por décadas e substituir o instável cessar-fogo por um pacto de paz duradouro, além de trabalharem na desnuclearização da Coreia do Norte. Hoje, o presidente Kim Jong-un e eu confirmamos que nosso objetivo comum é livrar a Península Coreana de armas nucleares através da completa desnuclearização. Nós concordamos em cumprir rigorosamente os acordos intercoreanos anteriores, a fim de melhorar o relacionamento e reverter a situação atual. Na reunião, Kim Jong-un e Moon Jae-in concordaram em realizar um encontro entre as famílias separadas pela guerra há 65 anos. A data escolhida foi 15 de agosto, Dia da Libertação Nacional, data que celebra a rendição do Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Na cúpula ficou definido também que Moon vai para Pyongyang, capital norte-coreana, até o final deste ano. Os países também se comprometeram a participar juntos de eventos esportivos internacionais, parar com as propagandas difamatórias na fronteira, fazer reuniões com os ministros da Defesa, além de incentivar intercâmbios e visitas para ajudar na reconciliação nacional. A aproximação das Coreias começou no Ano Novo, quando Kim Jong-un declarou boa sorte durante o comunicado oficial do partido. Meses depois, uma delegação sul-coreana foi recebida em Pyongyang. As duas Coreias anunciaram a participação conjunta com bandeira unificada nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. O presidente sul-coreano também trabalhou para que o encontro histórico acontecesse, já que a retomada do diálogo era uma promessa de campanha antes de ser eleito. O encontro histórico, iniciado com um longo aperto de mãos e sorriso, também terminou assim, além de um gesto de união. Os líderes coreanos deixaram gravado na pedra o marco histórico: nós plantamos paz e prosperidade. É justamente o que a Península Coreana e o mundo esperam colher. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Aparentemente, a reunião foi um avanço em direção à convivência pacífica entre as duas Coreias. Evidentemente, a unificação dos países
não foi colocada na mesa. A questão nuclear, apesar do discurso, permanece e pode começar a ser discutida na reunião com o presidente Trump. Há muito a percorrer. O governo norte-coreano busca o fim das retaliações econômicas contra Pyongyang sem abrir mão de seu poderio nuclear, que, na visão do ditador Kim Jong-un, garante a sobrevivência do país. Vamos ver agora a repercussão na comunidade internacional do encontro dos líderes coreanos. Os detalhes com o correspondente nos Estados Unidos, Fábio Borges. A Organização das Nações Unidas, por meio de seu porta-voz, parabenizou a iniciativa de Moon Jae-in e Kim Jong-un. Muitos ao redor do mundo ficaram comovidos com a poderosa imagem de dois líderes reunidos em busca de harmonia e paz na Península Coreana. O chefe da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, também elogiou o encontro histórico dos líderes coreanos. A OTAN apoia totalmente uma solução política para as tensões na região. A repercussão também foi positiva entre representantes da Europa e de países da América do Sul. No Chile, em reunião com o líder do país, Sebastián Piñera, o presidente Michel Temer apoiou o encontro entre Moon Jae-in e Kim Jong-un. O histórico encontro de hoje entre os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Nós esperamos, estar assistindo ao início de uma etapa que levará ao estabelecimento definitivo da paz na Península Coreana. Na Ásia, a porta-voz do ministro das Relações Exteriores da China, país aliado do regime norte-coreano, disse estar otimista com o futuro das relações entre as duas Coreias. Há um provérbio chinês que diz que depois de todo o sofrimento, a amizade fraterna ainda existe com um sorriso. Vamos esquecer a ingratidão e a vingança. Já o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, pediu ações mais concretas da Coreia do Norte. Nós esperamos que a Coreia do Norte atue especificamente para dar continuidade a este encontro e também à reunião com os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse ter esperança de que as duas Coreias possam viver em harmonia, prosperidade e paz. Trump também afirmou ter responsabilidade na tarefa de estabilizar a região. Pelo Twitter, o líder norte-americano declarou: "A guerra da Coreia terminou. Os Estados Unidos e todo o seu grande povo devem estar muito orgulhosos do que está acontecendo agora na Coreia." O presidente americano deve se encontrar com o líder norte-coreano até o começo de junho. Eu vou me encontrar com Kim Jong-un nas próximas semanas para tentar a desnuclearização na Coreia do Norte e em toda a Península Coreana. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Vamos falar um pouquinho de economia? Esta semana o dólar disparou, atingiu a maior cotação desde junho de 2016. E é um problemão tanto para as empresas que têm dívida em dólar, têm dívida lá fora, ou também para quem precisa comprar a moeda americana para viajar, por exemplo. Muita gente perguntou o que aconteceu. Em São Paulo, uma professora encontrou uma maneira tão fácil de explicar que, veja só, até criança entende. Dólar alto, dólar baixo. Tá, mas o que isso significa? Saber o porquê desse sobe e desce não é fácil. Inflação, talvez. Não sei, a questão dos Estados Unidos ser uma potência mundial. É difícil entender, complicado. O problema aí do negócio do petróleo. Esse assunto pode até ser um bicho de 7 cabeças para os adultos. Imagina para as crianças. Essa escola achou uma maneira divertida de atrair a atenção dos alunos para a educação financeira. Dentro da sala de aula, eles aprendem economia e a mexer de forma consciente com o dinheiro usando as figurinhas da Copa. Um assunto complicado, mas quando está mais próximo da realidade, fica fácil aprender. Ontem mesmo, minha mãe falou que o dólar subiu para 3,50. E quanto mais o dólar sobe, que é mais caro é o álbum, porque o álbum mundial, a língua mundial é o inglês e o álbum tá todo em inglês praticamente. Na escola, Leonardo aprendeu porque dólar mais alto significa álbum mais caro.
Uma das razões para a alta dessa semana tem a ver com a política econômica do governo americano. Esse aquecimento pode causar aumento de juros. Com isso, fica mais vantajoso investir nos Estados Unidos ao invés de aplicar dólares em países emergentes como o Brasil. Com menos dólares aqui, a moeda acaba diminuindo e se torna mais rara, fazendo a cotação subir. Com dólar tão alto, mais do que nunca é vantagem em trocar figurinhas. A professora mostrou aos alunos que para conseguir as 682 figurinhas diferentes que completam o álbum da Copa, são necessários 137 pacotinhos e um investimento de R$ 274. Eles acharam um absurdo no começo, porque eles queriam ter mais, o poder de troca. E aí a gente chegou à conclusão que com isso eles teriam mais do que o suficiente para completar o álbum e utilizariam as repetidas para as trocas. E desta forma economizariam muito mais e poderiam usar esse dinheiro para outras coisas. E as crianças levam o que aprenderam na escola para dentro de casa e ajudam os pais a gastarem menos com figurinhas. Muito raro de encontrar eles no pacotinho, tem muita criança que não gosta de trocar. E aí como é que você faz para tentar convencer as crianças? Às vezes eu ofereço 5 por uma, ou eu faço 10 por uma. Salete, no fechamento de hoje no mercado de câmbio, como é que foi o dólar? Tem alguma mudança de cenário? Mais uma coisa, muita gente falando sobre as mudanças, isso sim, na cobrança de juros do cartão de crédito e do cheque especial. Essas mudanças têm alguma coisa a ver? E os juros vão cair? O parcelamento cai? Os juros, enfim, como é que fica? Boa noite, Salete. Desautorizado o parcelamento no cartão de crédito, Boris. Os juros subiram em março, acreditem. Juro do cartão de crédito e do cheque especial subiram ainda mais. Lógica, né? Total. É um desafio à lógica. Total. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que nos acompanha aqui toda sexta-feira no Rede TV News, fazendo aí o nosso resumo da semana econômica. É verdade, gente. Uma pesquisa feita pelo próprio Banco Central mostra que em março os juros do cartão de crédito e cheque especial subiram, taxa média 330% ao ano. Taxa Selic, juro do governo, 6,5% ao ano. Vai usar o cartão de crédito, cheque especial? Ou seja, apesar de toda a pressão que está sendo feita pelo governo, e mesmo com todas essas mudanças aí que o Boris falou, mudança no cartão de crédito, mudança no juro do cheque especial, tudo isso é bobagem, gente, nada mudou. As taxas cobradas nos financiamentos são abusivas, absurdas. Outro destaque do noticiário econômico desta semana, você viu, foi a questão do desemprego, né? Que subiu nos primeiros 3 meses deste ano, na comparação com o último resultado. Agora, calma. Como todo o primeiro trimestre o desemprego aumenta no Brasil, é preciso esperar um pouquinho os números de abril para podermos identificar tendência, porque que a coisa tá difícil, todos nós sabemos, né, Amanda? Também, né? Porque a dívida pública só aumenta e hoje saiu uma notícia que o investimento público no ano passado foi o menor em 50 anos, né? Caiu para o menor nível em 50 anos. Verdade, difícil aquecer Amanda. a economia assim, né, Salete? Fico imaginando a mágica. Destaque aí do noticiário econômico desta semana. E eu considero a questão do investimento e da dívida pública os dois grandes e maiores problemas da nossa economia, Amanda. E aí, gente, não tem jeito, porque estrangula a economia. Vejam, a dívida pública do governo está em 3,6 trilhões, dívida pública. Com agravante, quanto mais a dívida pública cresce, menor a possibilidade de investimento. Nós tivemos, no mês de março, o menor nível de investimento em 50 anos. Há 50 anos, o governo investia mais do que investe hoje. É possível isso? E não investe, não tem melhoria de qualidade de vida, não melhora a infraestrutura, não melhora a saúde, não melhora a educação, não melhora e não mantém a qualidade. Isso é seríssimo, gente. O investimento é obrigatório não só para a expansão dos serviços, mas para a manutenção dos serviços. Se você, por exemplo, não faz manutenção da sua casa, uma hora as goteiras chegam, as falhas elétricas aumentam, as janelas não fecham mais, enfim. Até para manter
o péssimo serviço público neste país, é preciso investimento. E o rombo nas contas não para de crescer. E aí você pergunta, mas como assim, Salete? Se o governo não investe, como é que a dívida pública cresce? E como é que o Brasil vai fazer para sair deste buraco? São boas perguntas para fazermos aí aos nobres candidatos às eleições de outubro, que prometem e nada cumprem. Por quê? Porque não abrem mão de privilégios, não abrem mão de regalias. Quanto ao dólar, Boris, as oscilações vão continuar, nós já tínhamos previsto isso no início do ano, por conta das eleições e por conta também da gestão, do desempenho de governo Trump, que está tentando fazer a economia americana mais interessante para investidores e para a produção. Agora, senhores, como o leão está batendo na minha porta, eu vou me retirar e vou enfrentar a minha declaração de imposto de renda anual. Boa noite e bom feriado a todos. Sem reajuste há muitos anos, né? 88% tabelinha, o governo nem fala disso, Amanda. Você ouviu o governo falando em algum lugar do reajuste da tabela de imposto de renda, Boris? É um não assunto. Verdade. É um absurdo. Eu, se fosse Boris Casoy, diria, isso é uma vergonha. Boa noite, Salete. Paga royalties para falar. Tá bom. Depois de 4 dias de suspense, a família real britânica divulgou hoje o nome do novo herdeiro. O terceiro filho do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se chama Louis Arthur Charles. Louis era o nome do tio-avô do príncipe Charles, pai de William. Nas casas de apostas, Arthur, Albert e Frederick eram os nomes preferidos. O bebê, que nasceu na segunda-feira, é o 5º na linha de sucessão da coroa. O relatório final da Aeronáutica Civil da Colômbia sobre a queda do avião que levava jogadores da Chapecoense apontou que os pilotos conversaram sobre o risco do combustível da aeronave acabar 2 horas antes de o acidente acontecer. Segundo os investigadores, as conversas gravadas na caixa preta da aeronave mostraram que a tripulação estava preocupada com a falta de combustível antes mesmo de entrar no espaço aéreo colombiano. O relatório mostra a apreensão de um dos tripulantes. A coisa está complicada. Minutos depois, ele pede para que as decisões sejam tomadas com calma. A equipe cogitou fazer uma parada para abastecer, mas desistiu. A investigação, que envolveu autoridades de 5 países, incluindo o Brasil, ainda apontou que 40 minutos antes da tragédia, luzes de emergência e avisos sonoros na cabine alertaram a tripulação sobre a falta de combustível. Agotamento de combustível do avião. A falta de combustível foi provocada pelo planejamento inapropriado da companhia Lamia. Não havia o mínimo de combustível necessário para um voo internacional. A quantidade de combustível mínima necessária para um voo internacional. Segundo o relatório, a aeronave viajava com 2.000 quilos a menos de combustível do que deveria. O controle de tráfego aéreo, no entanto, desconhecia a gravidade da situação. Somente cerca de 10 minutos antes do acidente é que os pilotos avisaram a torre. O avião, que levava o time da Chapecoense, caiu em Medellín depois que os 4 motores da aeronave pararam. O acidente deixou 71 mortos entre delegação e tripulantes. Apenas 6 pessoas sobreviveram. Por conta do acidente, a Chape foi declarada campeã da Copa Sul-Americana daquele ano. A equipe iria disputar a final na Colômbia contra o Atlético Nacional. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. E agora as notícias do esporte. Fernando Fontana, boa noite. Então a FIFA está passando o futebol a limpo, está fazendo uma limpeza. Boa noite, Boris, boa noite, Amanda. Tá sim, e que limpeza, né? A entidade expulsou do futebol Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, acusado por suborno, por corrupção, e ele ainda vai ter que pagar uma multa altíssima. Mesmo assim, ele vai tentar recorrer da decisão, veja. O ex-presidente da CBF já estava afastado temporariamente do futebol desde dezembro, mas agora a punição da FIFA é vitalícia. De acordo com a entidade, Marco Polo Del Nero foi considerado culpado por violar 5 artigos do Código de Ética da entidade. Foi banido por corrupção, gestão desleal e por aceitar presentes de forma indevida. Acusado de receber 6,5 milhões de dólares em propinas em troca de contratos comerciais com a CBF. Foi indiciado pela Justiça Americana em 2015, no maior escândalo de corrupção da história do futebol, que levou às prisões de dirigentes do mundo inteiro,
Entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. Del Nero também terá que pagar uma multa de 3,5 milhões de reais à FIFA. Com a punição, Marco Polo Del Nero não pode nem entrar na sede da CBF para eventos sociais. Também não pode presidir clubes e nem participar da organização de competições. A defesa do dirigente já anunciou que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Segundo os advogados de Marco Polo Del Nero, ele foi condenado sem provas e recebeu a punição com indignação. Prevendo esse desfecho, o dirigente arquitetou um plano de sucessão na CBF. Na semana passada, Rogério Caboclo foi escolhido para dirigir a entidade a partir do ano que vem. Até lá, a CBF fica sob comando do vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima. Amanhã a Rede TV transmite a primeira partida da final da Superliga Masculina de Vôlei entre SESI e Sada Cruzeiro. A gente fez um raio-x do time mineiro, veja. O Central Silmon é o melhor sacador da Superliga, com 55 pontos de aces. Acho que não tem segredo nenhum. É você com a bola, lançar e pegar forte. Leal é o terceiro jogador que mais pontuou na Superliga. Estou focado na final e espero ser campeão. E no meio dos cubanos, o veterano ponteiro Felipe traz a experiência para o ataque cruzeirense. Pé quente, experiência. Já vem aí de alguns anos aí que vem trabalhando aqui com o Sada. E é a 8ª final consecutiva. Outro velho de casa é o líbero Serginho. Nenhum outro jogador ganhou tantas Superligas quanto ele. Não posso achar que eu sou pé frio, já ganhei 8 vezes a Superliga. Se eu falar que eu sou pé frio, quem nunca ganhou, tadinho, vai parar de jogar agora. Na fase classificatória foram 19 vitórias em 22 jogos. Nos playoffs, passou fácil pelo Lebes Canoas, com 2-0 nas quartas de final. O susto veio na semifinal contra o MS Funvic Taubaté. O time paulista abriu 2 jogos de vantagem, mas viu o Sada Cruzeiro vencer em São Paulo e 2 vezes no ginásio de Contagem. E não é à toa que pela 8ª vez consecutiva o Sada Cruzeiro está na final da Superliga Masculina. Quem guarda o segredo de tanto sucesso é o integrante mais antigo da equipe, o técnico Marcelo Mendes. Acho que temos muito bons jogadores, muito trabalho e uma diretoria que nos apoia. E a gente pode dizer que o técnico é pé quente? Eu acho que sim. Em todos os lugares que fui, tive bons resultados. Seja com sorte ou muito trabalho, por aqui a ordem é trazer mais um título para Minas Gerais. Agora o outro lado, vamos falar do SESI. Eu tive no treino deles e acompanhei de perto, veja. Os apertos de mãos e os abraços são provas de que a amizade é do tamanho desses gigantes. O encontro de finalistas antes da decisão não poderia ficar registrado apenas na memória. Mas este clima amistoso tem prazo de validade. Dura até amanhã, quando começar a grande final. Até o juiz apitar, nós somos os melhores amigos, mas depois é guerra. William, levantador do SESI, virou a peça mais estratégica desta guerra. Foram 7 anos jogando pelo Sada Cruzeiro, tempo suficiente para informar o técnico Rubinho quais os pontos fracos do adversário. O desempenho do time paulista na competição também é digno de aplausos. Dos 22 jogos, ganhou 17 e perdeu apenas 5. O sucesso é ainda maior na fase decisiva. O SESI ganhou do Forte Corinthians Guarulhos nas quartas de final. Do Sesc Rio, sensação do torneio na semi, e foi o primeiro a se classificar para a decisão. Como foi o primeiro time a chegar à final, o último jogo deles aconteceu no dia 14 de abril. Isso quer dizer que eles estão há 13 dias apenas treinando. O lado bom é que eles conseguiram se recuperar fisicamente. O ruim é que perderam o ritmo de jogo. A gente tem esse tempo de boa preparação. Ficar sem jogar pode ser ruim, mas também pode ser bom. Para trazer a tão sonhada taça vale tudo, até superar a incômoda dor nas costas. Mais difícil vai ser suportar a dor do coração. É que o central Lucão e o ponteiro Douglas Souza se despedem do clube no final da temporada. E nada melhor que ser campeão para que o ciclo seja completo. Só tenho a dizer muito obrigado, que com certeza eu vou dar meu 100%, 110, 115 dentro de quadra, tentar fechar aí esse meu ciclo no SESI com chave de ouro. Para esse jogão no ginásio do Ibirapuera, os 10 mil ingressos já se esgotaram. Então, é bom aproveitar a tranquilidade enquanto pode.
porque o bicho vai pegar amanhã às 3 da tarde. E a Rede TV vai mostrar tudo, ao vivo, para todo o Brasil. Agora vamos para a Espanha, porque o Iniesta deu adeus ao Barcelona, veja. Uma despedida que emocionou familiares, diretores do Barça e jogadores. Esta coletiva de imprensa é para tornar pública a decisão de que esta é a última temporada aqui. Iniesta chegou ao Barcelona com apenas 12 anos. É o jogador que mais conquistou títulos ao lado de Messi. 31 no total. Aos 33 anos, decidiu deixar o clube por um motivo nobre. Entendo que no futuro próximo não poderia dar o melhor de mim em todos os sentidos, tanto no nível físico como no nível mental. Tanto a nível físico, tanto a nível mental. O Camp Nou se tornou a casa e a família de Dom Andrés Iniesta. Aqui, ele se tornou um dos grandes jogadores do futebol espanhol e mundial. E aqui, ele sempre será lembrado como, além de um grande atleta, uma pessoa que realmente carrega no peito as cores do Barça. A sua saída da equipe é muito triste, mas ao mesmo tempo, nos sentimos muito orgulhosos de ter tido alguém como Andrés Iniesta no time. Agora é esperar para saber qual será o país que vai conhecer a maestria e a genialidade do craque mais de perto. Paulo Até. Depois do intervalo, tem tempestade de areia na Arábia Saudita e no Kuwait. Fique com a gente, porque o Rede TV News volta já já. Na Arábia Saudita e no Kuwait, uma tempestade de areia transformou cidades e assustou muita gente. Mesmo com a força da tempestade, não há registro de mortos e feridos graves. Nesta imagem, passageiros de um voo comercial flagraram o fenômeno chegando. A cena parece tirada de um filme de Hollywood. Apesar da pouca visibilidade, o piloto conseguiu pousar o avião no aeroporto de Jazan, na Arábia Saudita. Aqui neste outro vídeo, gravado em Riad, o cenário é apocalíptico. No Kuwait, autoridades alertaram para a falta de visibilidade causada pela monstruosa poeira. E depois de 35 anos, o quarteto sueco ABBA vai se reunir para gravar mais músicas. O Rede TV News volta já. Após mais de 3 décadas, um dos grupos mais famosos da indústria musical anunciou que vai se reunir para gravar 2 músicas novas. O quarteto sueco ABBA divulgou um comunicado que diz o seguinte: nós 4 achamos que depois de 35 anos pode ser divertido unir forças de novo e entrar no estúdio de gravação. Um dos títulos da nova música que deve ser lançada será I Still Have Faith in You, ainda tenho fé em você. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite, bom fim de semana. Uma ótima noite, bom feriado para você.